Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe um sinal, que mostrasse um sinal vindo dos céus. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como vocês não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Versículo de número 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O tema da mensagem é as fases do discipulado. Dentro desse texto aqui nós vamos seguir um trilho de 3 fases do discipulado. Eu só quero explicar que cada fase, ela tem um momento para começar, mas ela não tem término. Então todas as 3 fases, ela começa, mas não termina, enquanto você não partir dessa vida, ou enquanto Jesus não arrebatar a igreja. Eu quero explicar uma coisa dentro disso. Quando Jesus salva o ser humano, salva a pessoa, após a salvação, ele chama a pessoa para o discipulado. Foi assim que aconteceu com os discípulos, não só com os 12, mas também com os 70. E é bom explicar que nós temos que agregar os 70, que os 70 não fazem parte dos 12, segundo a grande maioria dos teólogos. Depois que Jesus salva, logo após ele chama a pessoa, o homem, a mulher, para o discipulado. O discipulado, ele requer algumas coisas. O discipulado, ele requer relacionamento, comunhão e também experiências, algumas ocasionais, outras intencionais. Nesse texto, Jesus faz algumas questões aqui, algumas perguntas e algumas colocações intencionais, de propósito, porque Jesus discipulou muitas vezes assim, causando e trazendo os discípulos à reflexão, a pensarem e a aprenderem com ele. Dentro dessas experiências, dentro do discipulado, como eu disse, tem as suas fases. E a primeira fase que acontece logo depois que Jesus salva e chama, Jesus começa a ensinar. A preocupação de Jesus é com o ensinamento da palavra, e não poderia ser diferente. E nós aqui temos a mesma preocupação, e temos que ter a mesma preocupação nos dias de hoje. A preocupação e a atenção e a dedicação com a palavra de Deus. Jesus começou conversando o texto com os fariseus, que foram até ele, se aproximaram dele para colocar, para testá-lo, para prová-lo, para tentar Jesus. E os fariseus e saduceus chegam diante de Jesus, pedindo um sinal do céu para Jesus. E Jesus disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, que eram os fariseus e saduceus. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Jesus está dizendo para os fariseus e para os saduceus. E primeiro, por que Jesus respondeu dessa maneira? Porque Jesus conhecia os fariseus e os saduceus. Jesus, ele tem todo o amor, carinho e afeto com quem crê nele. Mas com quem Jesus sabe que é ímpio, sabe que é perseguidor, que é fariseu, Jesus trata de acordo. Os fariseus, vamos entender algumas coisas. Eles criam em um único Deus. Eles criam na Torá, e eles criam na lei oral, que foi criada mais ou menos 2 séculos antes de Jesus. Essa lei oral foi criada pelos judeus, formou o Talmud. Então os fariseus criam nisso, num só Deus,
Eles criam na Torá, isso é os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números, Deuteronômios. Eles não criam nos livros proféticos, que é o que tinha na época, e nem nas escrituras, que são os livros de Salmo, entre outros livros. Eles criam somente na Torá. Em contrapartida, os saduceus, eles não criam em nada sobrenatural. Os saduceus, eles não criam em espíritos imundos, eles não criam na ressurreição, eles não criam em milagres, eles não criam em nada. Eles eram racionalistas. E esses 2 grupos eram inimigos ferozes um com o outro. Eles não se davam, não se comunicavam, não se falavam. Mas quando as pessoas querem derrubar alguém, até se juntam para derrubar aquela pessoa. Então os fariseus, que eram inimigos dos saduceus, se juntaram para tentar derrubar Jesus, para descreditar Jesus, para tirar o crédito de Jesus. Por isso dessa resposta que Jesus dá. E essa resposta tem uma explicação. Jesus diz: uma geração perversa e adúltera, que ele está falando dos fariseus e dos saduceus, pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E por que eles pediam um sinal nos céus? Porque os fariseus acreditavam que os demônios operavam milagres. Crença dos fariseus. Tanto que quando Jesus operava milagre, eles diziam: foi por Belzebu que ele realizou o milagre. Então Jesus faz o seguinte, e explica: nenhuma prova vocês vão ter, a não ser o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Que ficou 3 dias preso no ventre de um grande peixe, mas ao 3º dia ele foi gorjitado ou vomitado na praia, vivo. O que Jesus quer dizer com isso? Que assim como aconteceu com Jonas, depois de 3 dias, Jesus também ficaria 3 dias no ventre da terra, mas ao 3º dia ressuscitaria dentre os mortos. Esse era o único sinal que Jesus daria a eles. E este sinal vem acompanhado da ressurreição de Jesus, mas também vem acompanhado, sabe do que? De juízo. Porque quem não crê na ressurreição de Jesus, receberia juízo e condenação. Então Jesus está dizendo para eles, para os fariseus e saduceus: o único sinal que vocês vão ter, vocês, geração perversa, incrédula, é o seguinte: quando eu ressuscitar, e eu vou ressuscitar, vocês receberão juízo da parte de Deus. Esse é o único sinal. Porque Deus não tem nenhum dever e nenhuma obrigação de dar nenhum sinal a nenhum incrédulo ou perverso. Deus até nos dá sinais, mas para aqueles que creem nele. Mas para perverso e ímpio, Jesus não tem nada, nenhuma obrigação, nem mesmo de falar, muito menos de dar um sinal, a não ser o sinal da sua ressurreição e de condenação. E Jesus fica preocupado com os seus discípulos, porque os fariseus dominavam o sinédrio, e os fariseus também estavam nas sinagogas, e os saduceus também. Havia os escribas, e havia mais 2 grupos que nem são mencionados na Bíblia, ou raramente são, que eram os essênios e os zelotes. Grupos que eram grupos rivais, que frequentavam o templo para tentar tirar de Jesus o crédito, para tentar descreditar Jesus, colocar Jesus à prova. E Jesus estava preocupado com os discípulos. No quê? Em que sentido? Da palavra. Por isso, quando eles entram num barco, Jesus já chega e já diz a eles: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estavam no meio do rio, e aí eles se lembraram que esqueceram o pão na outra margem do rio, e começaram a discutir entre si, dizendo: será que ele está falando do fermento dos fariseus porque nós esquecemos o pão na outra margem? E Jesus ouviu a conversa e o diálogo entre os seus discípulos e dizem: vocês acham que eu estou falando de pão? Vocês acham que eu vou perder meu tempo em falar de pão? Aí Jesus diz e traz a memória dos seus discípulos, dizendo: vocês esqueceram dos 5 pães que alimentou a multidão de 5 mil homens? Vocês esqueceram que 7 pães alimentou 4.000 homens? E vocês acham que eu estou preocupado com pão? E Jesus ainda diz: vocês se recordam, se lembram de quantos cestos vocês recolheram? Sabe o que isso quer dizer?
Jesus falou assim: olha, a minha preocupação não é comida nem bebida, porque se eu quiser comer pão, eu opero milagres. E o milagre que eu opero não é na conta, não é na régua, não é a conta-gotas. O milagre que eu opero é para sobrar, aleluia. Vocês não lembram quantos cestos vocês trouxeram e recolheram depois de alimentar 5.000 homens e depois de alimentar 4.000 homens? Você acha que a minha preocupação é com pão? Os discípulos estavam com Jesus há 3 anos mais ou menos, porque esse fato de Mateus 16 acontece 6 meses antes da morte de Jesus. Então eles haviam andado com Jesus há quase 3 anos, ou mais de 3 anos andando com Jesus. Eles não tinham começado ontem a andar com Jesus. Eles já tinham visto Jesus operar milagres, inclusive as 2 multiplicações de pães. Eles conheciam o poder de Deus, o poder de Jesus e como Jesus fazia. E mesmo assim ainda não tinham entendido do que Jesus estava tratando. É possível andar com Jesus? É possível aceitar Jesus? É possível vir para a igreja e não conhecer Jesus? É claro que é. Infelizmente é. É possível cantar aqui na frente e não conhecer Jesus? É possível. É possível pregar aqui em cima e não conhecer Jesus? É possível. Infelizmente é possível. Eles andaram com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam ao lado de Jesus, eles oravam com Jesus, eles viram os milagres que Jesus operou, e mesmo assim estavam preocupados com pão, com alimento. Então Jesus repreende os discípulos e disse: eu não estou falando de pão, eu estou falando do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus repete, e daí eles entendem, diz o texto, que Jesus não estava falando do fermento de pães, mas do fermento dos fariseus, que era a falsa doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso demonstra que nessa primeira fase do discipulado, a preocupação com a palavra. E a preocupação é tão grande que Jesus, o seu ministério foi pautado, foi baseado na palavra. Jesus operou milagres, mas Jesus o tempo todo estava ensinando e pregando. Você tem alguns sermões aqui de Jesus. Você tem o sermão da montanha, o sermão das beatitudes. Você tem o sermão de Mateus 22, você tem o sermão escatológico de Mateus 24, você tem o sermão escatológico de Mateus 25, dentre outros sermões. E Jesus ensinava também através de parábola, dentro da palavra de Deus. São mais de 39 parábolas que Jesus ensinou, ou 39 parábolas que Jesus ensinou. Isso demonstra a preocupação de Jesus com a palavra. Jesus pensava, e estava imaginando e pensando, e tinha certeza, e tinha razão de se preocupar com a doutrina desses homens, falsa doutrina dos fariseus. E a preocupação era tanta, ele diz: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com a falsa doutrina dos fariseus. Jesus está advertindo os seus discípulos sobre as falsas doutrinas. E hoje, no dia de hoje, não é diferente. Hoje existem falsos profetas, falsos mestres e falsas doutrinas, como existia no tempo de Jesus. Basta você entrar na internet, e se você gosta de mensagens que massageiam o ego, você pode até selecionar as mensagens que mais te agrada, que mais te afaga, que mais faz carinho em você. Você pode procurar dentro que vai ter. Hoje em dia tem os coaches, que não pregam a palavra de Jesus, mas pregam algo motivacional, algo relacionado sobre autoajuda. Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é uma palavra de motivação. Evangelho é palavra de confronto, é palavra de ensinamento. A motivação que você tem está na cruz de Jesus. A motivação que tu tem está na morte e ressurreição de Jesus, aleluia. Esta é a motivação. A motivação que você deve ter é que um dia você vai morar no céu por toda a eternidade com Cristo. Essa é a sua motivação.
Nós não precisamos de mensagem de autoajuda, nós precisamos de mensagem de bênção. Sim, claro, tem que ter a mensagem de bênção, mensagem de milagres, porque Jesus operou milagres. Sim, mas autoajuda não. A nossa ajuda está dentro de nós, que é o Espírito Santo, e nós não precisamos de outra autoajuda. Jesus se preocupou tanto com a palavra, tanto com essa falsa doutrina, que ele ensinava constantemente. E além de ensinar, ele operava milagres. E Jesus diz em Mateus 22 e 29: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro do ser humano está em não conhecer a palavra de Deus. Eu conclamo, eu chamo você nesta noite, eu convido você, convoco você nesta noite, você que está aqui. Se você faz seu devocional, se você lê a palavra de Deus todo dia, continue lendo, continue meditando na palavra. E se você não faz, comece a fazer o seu devocional. Hoje em dia tem até devocional já pronto, tem alguns muito bons por aí. É só você entrar e participar do devocional, fazer junto. Tem uma linha, tem uma esteira, é só você seguir aquilo. Mas nós temos que ter não só contato com a palavra, nós temos que ler a palavra, nós temos que ouvir a palavra, e nós temos que praticar a palavra. É essencial, fundamental que nesses dias nós sejamos praticantes da palavra. Não podemos ser ouvintes esquecidos da palavra, mas devemos prestar atenção naquilo que Deus está falando através da sua palavra, e devemos praticar a palavra de Deus. Jesus ensina o tempo todo, prega. O sermão da montanha é o maior sermão do texto bíblico, e ali tem as características do caráter do cristão naquele sermão. Você quer conhecer o caráter do cristão? Olha, leia, medite no sermão da montanha, que começa no capítulo 5, passa por todo o capítulo 6, vai todo o capítulo 7. Faça isso. E lá no final do capítulo 7 vai estar, lá no versículo 24: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas a casa não cai. Por quê? Está firmado na palavra. Aleluia. O nosso fundamento é a palavra, a nossa estrutura é a palavra, o nosso alicerce é a palavra, a nossa base é a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, diz a palavra do Senhor. Lâmpada para quê? Para eu não tropeçar. Luz para quê? Para eu sair das trevas. A palavra me tira da escuridão das trevas e me traz para a luz. É a palavra, é o poder da palavra. A palavra é mais poderosa do que qualquer arma, inclusive qualquer espada de 2 gumes. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ou seja, se o homem precisa de um tratamento na alma, a palavra tem um tratamento para a alma. Se o homem precisa crescer espiritualmente, é lá a palavra poderosa como a espada vai tratar da vida espiritual do homem. Aleluia. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra que te deixa de pé. Aleluia. É a palavra tão forte, poderosa, que é o martelo que esmiuça a penha. A palavra diz em 2 Timóteo 3,16, ela é divinamente inspirada, oh aleluia, e pronta para ensinar, para redarguir e para repreender, aleluia, e instruir em justiça. É o poder da palavra. Mas às vezes nós deixamos a palavra por qualquer coisa, às vezes largamos a palavra por qualquer outra coisa. Mas nesses dias como nos dias de Jesus e dos seus discípulos, a atenção deve ser total pela palavra. Porque se Deus vai falar contigo, Ele também vai falar pela palavra. Aleluia. Basta o teu ouvido estar aberto, ela vai penetrar sobre a tua vida.
Jesus dedica o seu ministério ao ensino. Ele operou milagres, claro que operou, e é Deus. Mas ele dedica o seu ministério ao ministério do ensino, ensinando os discípulos, mostrando o caminho da palavra, mostrando a importância da palavra. A palavra é o prumo. Sem a palavra o crente anda descompensado, mas com a palavra ela põe o crente no prumo. O prumo é a palavra. A palavra é fonte de água viva. A palavra é onde você encontra respostas para as perguntas mais difíceis da tua vida, está na palavra. E aqui o Senhor diz para os fariseus e saduceus: vocês sabem discernir os céus para ver se vai chover, não sabe, mas não sabem discernir o final dos tempos. E tem crente que não sabe em que lugar ele vive e em que lugar do tempo ele está. Tem gente aguardando, eu não sei o que. Nós, a igreja, está aguardando o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Jesus vai raiar nas nuvens, e aqueles que estiverem vivos vão de encontro a Ele nas nuvens, aleluia, para morarmos com Jesus. E depois disso, o tribunal de Cristo. Mas isso está na palavra. Tem pessoas que começam a ler um livro e falam assim: não entendo, eu tento ler, mas não compreendo. E essa desculpa vai servindo, e a pessoa vai usando essa desculpa para não ler, não meditar e não praticar a palavra. Estou dizendo uma coisa para você nesta noite que está agindo assim ainda. Deixa eu desmistificar isso aqui. Basta você dobrar o seu joelho, pedir ao Espírito Santo: olha, eu vou ler a sua palavra e gostaria muito de entender a sua palavra. Peça ao Espírito Santo, dobra o joelho e vai ler, que você vai entender. O Espírito Santo vai te revelar a palavra. E eu vou além. Nós temos líderes de célula, nós temos líderes de casas de paz, e tem um pastor na igreja. Se você começar a ler um livro e falar: eu não entendo, pode pegar meu zap e mandar: pastor, estou lendo esse livro, não consigo entender. Eu vou te ajudar. O seu líder de célula vai te ajudar. Mas você precisa ler, e ler com a intenção de aprender e praticar. É o único livro na face da terra que é um livro que é vivo e eficaz. E é o único livro que fala com a tua vida e que modifica a tua vida. É um livro que traz correção, repreensão, mas também traz ensinamento, maturidade e crescimento espiritual. É nesse livro. Jesus estava preocupado com isso. Por isso advertiu: cuidado com o fermento dos fariseus, porque existia a falsa doutrina. Hoje também existe. Vou dizer uma coisa para ti: cuidado, e muito cuidado com o que você ouve ou assiste nas redes sociais ou no YouTube. Tem gente que se levanta para ensinar que nunca sentou para aprender, não sabe nem o O na teologia e está aprendendo. Tem gente que tem 24 anos de idade, aceitou Jesus ontem, e na internet está ensinando, e para variar está ensinando errado. E aí tem um monte de gente indo atrás, porque na internet você não vai adquirir conhecimento, você vai adquirir informação, e às vezes informação errada. Que conhecimento está na palavra, e conhecimento demanda tempo, tem que gastar tempo, tem que meditar para aprender, tem que pesquisar para aprender. Não é sentar e ler e já aprendi, não. Gasta tempo, demanda tempo, tem que ter esforço, tem que ter aplicação, tem que ter vontade, porque a palavra, alguns textos é complexo, pede ajuda. Adquira livros, Bíblia de estudo, e sente com a palavra. Porque tem pessoa que não sentou para aprender, quer se levantar para ensinar, não é mestre nem para dobrar a esquina, porque a Bíblia diz: como não pode um cego guiar o outro? Não guia, vai os dois para o buraco. Por quê? Não sabe nada da Bíblia e quer ensinar os outros. E pior, que tem gente que está dando ouvido para esses aventureiros que não conhecem nada. E eu não estou nem falando de linha teológica, não chega nem nessa esfera de pré-tribulacionismo, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Não chega nem isso aí. Não estou falando de apologista, não. Eu estou falando de coisa, doutrina básica, doutrina fundamental. Tem gente esbarrando porque vai ouvir
conto de fada. Vai ouvir história da carochinha, em vez de ler a Bíblia e de perguntar para quem conhece e de buscar conhecimento, fica escutando história para boi dormir, em vez de entrar e meditar na palavra. Tudo na vida, para ser bem aprendido, gasta tempo, esforço e recurso também. Tem que ter dinheiro. A gente estuda muito para chegar onde a gente chega. A gente busca conhecimento e não para nunca. Por quê? Oséias disse: conheceis e prosseguir em conheceis a Deus. E Paulo repete. O que isso quer dizer? Que nós nunca, por isso que eu disse, as fases do discipulado, ela começa, mas nunca vai acabar. Não tem fim. A fase do ensinamento na minha vida, na tua vida, nunca acaba. Todos os dias eu vou para minha casa e continuo estudando, continuo lendo, continuo me aplicando. Vocês acham, irmão, que ler é fácil? É difícil. Agora, eu aprendi grego praticamente sozinho, irmão. Aprendi a ler o grego, entendê-lo sozinho. Fui buscar conhecimento. Busquei conhecimento. Fui atrás. Isso é pouca coisa. Que o mais interessante não é nem isso. É você conhecer as doutrinas básicas. É você saber que a palavra de Deus é o que te alimenta, é o que te sustenta. É ela. Por isso Jesus disse, eu vou repetir o que Jesus falou em Mateus 22, 29. Errais. Por que nós erramos? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que erramos. Muitas vezes nós tomamos atitudes sem consultar a Deus, sem conhecer a palavra. A palavra está falando algo sobre algum tema. Você vai e faz o contrário do que a palavra diz. E a palavra está aqui para quê? A palavra está para te trazer ensinamento, conhecimento, crescimento. E você ouve a palavra e toma a errada. Em que lugar está a palavra de Deus na sua vida? Em que lugar ocupa a palavra de Deus na tua vida? Você lembra dela durante o dia? Você lê, medita, pratica ela durante o dia? Ou ela não faz parte mais do seu dia? Ou você também simplesmente lê? Porque ler por ler não resolve. Tem que ler e tem que entender e praticar. Porque isso é que vai mudar a minha e a tua vida. Ler, entender e praticar. Aleluia, dá glória a Deus aí, irmão. Aí eu posto o devocional, que lindo. Mas o que diz o devocional? Isso, e você está praticando? Não. Mas ele é bonito. Não, palavra de Deus não é para achar bonito. Palavra de Deus não é para achar extraordinário, é para praticar, é para viver. A coisa mais difícil que tem é viver o que prega e pregar o que vive. Aleluia. Porque tem gente que prega muito, mas não vive nada. A vida é oca, a vida é vazia. Quando você vai ver a história pregressa, quando você vai ver a vida da pessoa, é desonesto, é caloteiro, é encrenqueiro, é briguento, fala palavrão, é imoral, é sujo. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Que quem lê, entende, pratica a palavra, ele vai andar na moral, ele vai andar na característica do caráter de Cristo que está no Sermão da Montanha. Ele vai entender que lá está o caráter cristão, e ele vai andar conforme está ali, ou conforme Jesus ensinou. Bom, Jesus gastou tempo ensinando, ensinou os discípulos, e a palavra está na nossa frente, na nossa mão, e às vezes a gente não aprende. E muitas vezes nós erramos a primeira vez, e nós temos a insistência e erramos de novo, por não conhecer as Escrituras. A palavra não é pouco importante. A palavra não é Deus falando. A palavra não é sobre Deus. A palavra, ela é a verdade. A palavra é a verdade. João 1:1 diz o quê? E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra é poderosa, desde que você ouça, entenda e pratique. Nós somos e estamos nos acostumando numa geração do fast food, da comida pronta, da comida na entrega na casa, e isso é até legal. Eu também peço, viu? Acho que eu não peço não, pastor, eu peço. Chega de moto, eu faço Pix, pago, olha que maravilha. Mas tem dia que eu tenho que ir pro fogão fazer. Que ninguém pode viver só de fast food não, que não dá. Tá me ouvindo aí? Então, não dá para viver só de internet não, tem que viver da vida real na palavra. Viu?
Porque as palavras da internet é boazinha, é maravilhosa, é bênção pura. Mas tem dia que Deus quer nos confrontar, quer nos repreender, quer nos corrigir, e é na palavra. Mas também tem dia que Ele quer incentivar, encorajar, operar milagre, e também é na palavra. Aleluia. Porque o pacote é completo. Passei do tempo, só nesse primeiro. Deu para entender aí o poder da palavra? Eu já parei no poder da palavra. A segunda fase, a revelação do que é Jesus. Você percebeu que Jesus não falou quem é, Ele falou do que é. O que os outros dizem que eu sou? Que eu sou? Aí eles responderam: dizem que você é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, e outros que tu és um dos profetas. E Jesus, com um discipulado intencional, pergunta para os discípulos: e vocês? O que dizem que eu sou? Não é quem eu sou. E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque é o que é. Porque Cristo significa o Messias, Cristo significa o ungido, Cristo significa o Redentor. Então não é quem é, é o que é. Aleluia. Ele é a redenção, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é, aleluia, o pão que desceu do céu. Ele é o advogado chamado justo. Ele é, aleluia, o verbo vivo de Deus. Ele é, aleluia. E quando Pedro responde a pergunta, que foi intencional, eu vou dizer uma coisa a vocês: nós como discipuladores temos que reprisar, replicar o que Jesus fez com os nossos discípulos. Vai ter dias, e vai haver dias que nós temos que fazer perguntas intencionais às pessoas que estão na nossa célula. Perguntas propositais. Para quê? Para levar o nosso discípulo à reflexão, ao entendimento, ao conhecimento da palavra. Jesus pergunta propositalmente: e vocês dizem que eu sou o quê? Quando Pedro revela, e aí vem a revelação de quem ele é e do que ele é, Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque isso não te foi revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Se você entender o texto, aleluia, você está vendo que Jesus está incentivando, encorajando, destacando, elogiando a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão. Por quê? Porque tinha outros e ninguém teve a revelação a não ser Pedro. Jesus se revela, o Pai revela Jesus a Pedro. Os outros não tiveram a revelação, mas Pedro teve. E Jesus encoraja, incentiva, elogia, coloca Pedro para cima dizendo: bem-aventurado ou muito feliz és tu, Simão. Aleluia. Porque o discipulado tem isso também, irmão. No discipulado, o discipulador, o líder, o pastor tem que encorajar, tem que incentivar, tem que elogiar, tem que reconhecer as qualidades do discípulo. Quem aguenta passar uma vida inteira na igreja sem receber um reconhecimento, sem receber um elogio, sem receber um incentivo, sem receber um encorajamento quando acerta? Quem que suporta isso? Quem que aguenta? E nós temos uma má e uma percepção errada de reconhecimento e recompensa. Reconhecer é eu conhecer a pessoa, é eu ver nela algo de qualidade. O líder pode fazer? Pode. O pastor pode fazer? Pode. O que eu não posso fazer, não vou fazer nunca, é recompensar, porque a recompensa está com Cristo lá no céu. Aleluia. Mas aqui nós temos que reconhecer, incentivar e encorajar. E é isso que eu faço com os meus liderados. Quem trabalha comigo sabe que quando acerta, vai ter boa, acertou, abençoado, bem-aventurado,
É isso aí, meu filho, vai para cima com tudo, Deus é contigo, continua firme, está certo, porque tem que ter. Você está no trabalho, você só ouve bronca, o que você acha que vai acontecer com você no trabalho? Você está numa igreja que você trabalha na igreja, faz, e só ouve repreensão, só ouve correção, não tem incentivo, não tem encorajamento, não tem elogio, não tem reconhecimento. Nenhum líder lidera sozinho, nenhum líder lidera sozinho, e nenhum líder lidera com pessoas ruins, porque pessoas ruins vão acabar com a liderança desse líder. Liderança forma líderes, você forma líderes bons líderes, líderes capazes, pessoas capazes. E aqui nós vamos levantar muitos líderes capazes, competentes, cheios da presença de Deus, com sabedoria, com unção. Nós vamos levantar vários aqui, porque aqui tem muitas pessoas com qualidade, porque tem. Agora a recompensa é só na eternidade, é tribunal de Cristo. Mas reconhecimento aqui Jesus faz, porque é importante fazer. Só que entenda uma coisa, com a revelação de Jesus e Pedro dando a declaração que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa declaração de Pedro mudou a vida dele. Como também Jesus se revelar mudou o ministério de Jesus, porque agora começa o ápice do ministério de Jesus, o auge do ministério de Jesus é daqui para frente. E o discipulado muda. Jesus passa agora a falar da sua morte e ressurreição, coisa que não falava antes, passa a falar a partir de agora. Então nesta fase, na fase da revelação, com a revelação vem a autoridade. Olha o que Jesus diz para eles: eis que eu vos dou as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Aleluia. Com a revelação vem a autoridade. Jesus diz: aqui está a chave do reino dos céus. A chave é dada, não é para o dono, quem está dando é o dono. A chave é dada para o mordomo. Quem recebe a chave não é o dono, é o mordomo. Pedro é mordomo, eu sou mordomo, você é mordomo. Nós não somos o dono do reino dos céus, é Deus ainda, continua sendo Ele. O reino de Deus é do Senhor, aleluia. Mas Ele nos dá autoridade, Ele nos dá a chave, e aquilo que nós ligamos aqui é ligado lá. Quando você prega a palavra de Deus aqui, alguém se converte aqui na terra, o nome dessa pessoa é escrito lá no livro da vida, lá nos céus, aleluia. Ou seja, é ligado aqui e é ligado lá. A pessoa aceita aqui e o nome dela é registrado lá no livro, aleluia, nos céus. E quando você expulsa o demônio aqui e desliga ele do reino das trevas, aleluia, lá no céu também ele é desligado do reino das trevas e passa a estar ligado no reino dos céus, porque o que você liga na terra é ligado lá nos céus, aleluia. Você ora pela pessoa no nome de quem? No nome e na autoridade de Jesus. O demônio sai por quê? Porque você fez aqui na terra e no céu está concordando, aleluia. O céu está confirmando, o céu está corroborando, aleluia. Você liga aqui e Deus liga no céu. Quando nós oramos aqui, nós oramos em nome de quem? No nome de quem? O que acontece? Nós ligamos a cura aqui na terra. E o que acontece? O céu responde dizendo: se você orou com fé aí, aqui em cima também eu confiro uma cura. Essa pessoa está curada. Hoje nós ouvimos aqui testemunhos de cura, porque foi ligado na terra e Deus ligou no céu, aleluia. Você tem a chave. Você tem a chave. Ei, deixa eu repetir, você não está entendendo, aleluia. Você tem a chave do reino dos céus. Ei, você não está ouvindo bem? Deixa eu repetir para você entender. Você, eu e você, nós temos a chave do reino dos céus. O que você liga aqui, aleluia, é ligado lá. Glória a Deus, aleluia, oh, aleluia. Isso não é brincadeira não, irmão. Isso é verdade. Isso aqui não é para te emocionar. Isso é palavra.
A chave estava na mão de Pedro. Ele recebeu a chave e nós também recebemos. Porque o que nós ligamos aqui é ligado lá. Você tem esse poder, você tem essa capacidade. Olhe para mim aqui. O Emerson falou: eu não ia orar. O Emerson disse: mas eu orei. O que aconteceu? 1 hora depois, o céu confirmou. Aleluia. Ligou na terra, foi ligado no céu. O Lourenço foi até a Bahia, falou: meu Deus, eu quero ter boas notícias. Chega lá, não está tão boa, mas vai orando, vai ligando na terra, e o céu também aceita a ligação. O que é ligado aqui, é ligado lá. Ora aqui, o milagre vem de lá. Aleluia, porque o milagre vem de lá. Que quem opera milagre é Jesus, não somos nós. Nós oramos com fé, mas o milagre vem de lá. Liga aqui. E o que nós desligarmos aqui também será desligado no céu. Mas a bênção, irmão, é tão grande que quando tem a revelação de Jesus. E veja só, eu disse antes: como é possível alguém seguir alguém que não conhece? Andaram 3 anos com Jesus. E quando Jesus pergunta quem ele era ou o que ele era, todo mundo ficou parado pensando. E aí Pedro, que teve a revelação do Pai, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro declara quem é Cristo. Pedro tem a revelação de que é Cristo. E você? Sabe o que é Cristo? Sabe o que é Deus? Sabe quem é o Espírito Santo? Tem intimidade com Ele? Tem comunhão com Deus? Fala com Deus? Jejua, ora, consagra, medita, pratica a palavra ou não? Porque para mim até hoje não tem outras maneiras de conhecer a Deus a não ser pela palavra. Dá um glória a Deus aí. E ter intimidade e relacionamento através da oração, do jejum, da consagração. Lembra o que eu falei na semana passada? Vamos jejuar? Eu jejuei, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês também, que é um mito. Tem um mito que diz assim: ninguém pode falar quando jejua. Isso é mito. Como nós íamos saber que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites se ninguém contasse? Quem contou? Foi ele mesmo, porque ele estava lá no topo do monte. Se ele não conta, ninguém sabe. Como nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Porque Jesus falou. Sabe como não pode falar? Jesus disse: não te mostre o teu rosto contristado, para dizer assim: olha, estou desfalecendo, nossa, é porque eu estou num jejum que só Deus, manto, terra. Não, isso não é para você fazer. Mas alguém vai te perguntar assim: irmão, toma uma coca, come um pão. Você fala assim: não vou comer não. Por quê? Eu não quero. Você vai mentir no jejum? Você vai estar jejuando e vai mentir? Você fala assim: não, irmão, eu estou no jejum. Corta o assunto. O problema não é falar, o problema é a motivação com que se fala. Porque tem gente que está jejuando e fala até com sangue, fala até manto. Eita, estou jejuando. Ele quer posar de santo, irmão. Jejum não faz ninguém santo, não. Jejum mostra os nossos pecados e o quão falhos nós somos. O jejum revela nossas fraquezas, os nossos pecados. Isso que revela o jejum. Então pode falar que está jejuando? Pode, mas depende da motivação que tu vai falar. Se você falar com o peito inchado: estou jejuando, terra, está errado. Você fala assim: não, estou jejuando, porque não quero comer, não, estou jejuando. Toca a vida, segue em frente. Deu para entender aí, não? Agora, com a revelação vem a autoridade, sim ou não? Sim ou não? Tá, a chave está na mão. Só que quando vem a autoridade, vem algumas coisas junto, viu? Porque eu não entendo, não me recordo de ninguém que recebeu autoridade que não recebeu responsabilidade, deveres e direitos. Não conheço ninguém. Está aqui a chave da fazenda. O cara fala para você: toque essa fazenda. O que você faz? O que você quiser. Bagunça, mata o gado, mata as vacas. É assim? Seca o rio, acaba com tudo, mata os patos. Não é? Não é, né? Te dá a chave, ó, está aqui a chave da fazenda. A fazenda é minha. Estou saindo. Na hora que eu voltar, eu quero o gado mais gordo quando eu sair.
É isso aí, melhor do que quando eu saí. O gado tem que estar gordo. Por quê? A chave da tua mão, e a chave, a autoridade, e com a autoridade a responsabilidade. Aí você também tem direitos. Olha que maravilha, tem o direito de ser abençoado, de receber milagres, olha aí, de ter a vida eterna também. Mas também tem deveres. Porque tem crente que só lembra do direito. Eu tenho direito, eita, Jesus me salvou, eu tenho da bênção, eu mereço a bênção, eu mereço a vitória. Pisa no freio aí, Zé, segura. Porque tem bênção, tem milagre, mas também você tem deveres também. E mais, no reino dos céus, quando você erra, o mestre, o dono repreende, viu? Porque ele não deixa passar não. Aí eu errei, mas Jesus vai entender. Ele entende, ele fala, estou te entendendo. Só que ele fala, estou te entendendo, mas vou te corrigir assim mesmo, mesmo te entendendo. Eu te entendo, mas te repreendo. Quando Pedro, Jesus começa a falar da sua morte e ressurreição, fala assim, convém que eu vá para Jerusalém, seja entregue às autoridades, seja entregue ao sacerdote, aos principais. Para quê? Para eu morrer. Aí Pedro chama Jesus à parte, fala, vem aqui mestre, vem aqui comigo. E fala para ele, nunca te acontecerá isso, mestre. Qual é a resposta de Jesus? Ô Pedrinho, amiguinho Pedro, não fale assim não. Ele diz a Pedro, eu vou falar e depois vou explicar. Para trás de mim, Satanás. Você só entende as coisas dos homens, mas não entende as de Deus. Jesus diz, tu és tropeço para mim, porque só entende as coisas dos homens, mas não entende as coisas de Deus. Tu és uma pedra de tropeço para mim, é o que Jesus disse. No original grego, o termo é Satanás. Não tem nem o plural Satanás, não está o S lá no grego. Por quê? Jesus não chamou Pedro de diabo. Jesus chamou Pedro de adversário da redenção. Pegou aí? Jesus chamou Pedro de adversário, opositor da redenção. Porque se Jesus não morre e ao terceiro dia ressuscita, onde nós estaríamos hoje? Aonde estaria a redenção? Quem ia nos redimir dos nossos pecados? Quem ia pagar a nossa dívida? E outra coisa que eu quero esclarecer, a nossa dívida não é com o diabo não, era com Deus a nossa dívida. Porque o homem foi contra Deus. E Jesus vai morrer na cruz do Calvário para pagar a minha e a tua dívida. Porque eu era devedor e você também era e é devedor. Mas Jesus morre no meu e no teu lugar. E quando ele faz isso, como está em Colossenses capítulo 2, ele crava na cruz dizendo, está pago a promissória, a dívida que nos era contrária, ele pagou, aleluia. Ou seja, está redimido, aleluia. Mas tinha que morrer. E quando Pedro se põe à frente e fala, não, isso não aconteça contigo, está dizendo, olha, não morra. Ele está colocando como adversário da redenção. E Jesus o repreende dessa forma. Sai da minha frente, adversário da minha redenção. Eu preciso morrer porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou livrar o homem da condenação eterna. A revelação traz autoridade, mas também traz responsabilidades. Ou seja, quem é discipulador, uma hora ou outra vai ter que corrigir o discípulo, vai ter que repreender o discípulo, vai ter que chamar a atenção do discípulo. Amém ou não? Quando fala de repreensão, ninguém quer dar um glória a Deus. Eu vou repetir de novo. O discipulador, uma hora ou outra, o pastor, o líder vai ter que corrigir vocês. Dá um glória a Deus aí. Vá um aleluia empolgado, aleluia, vai me corrigir. É isso aí, fala, uhul, glória, vai me corrigir, vai me repreender, faz parte. Está entendendo?
Junto com a revelação vem a autoridade, a chave está na mão. E com a autoridade a responsabilidade, e com isso vem a repreensão, a correção. Quem aqui não pecou hoje, levanta a mão. Quem aqui peca todos os dias, levanta a mão. E quando você peca, acontece o quê? Ele te repreende, te corrige, para você não permanecer no pecado. Porque a Bíblia diz que não é para nós vivermos na prática do pecado. Deu para captar? Sim ou não? Não, glória a Deus, para ajudar o velhinho a pregar. Isso, aleluia. Vamos para a terceira fase. Não sei nem se eu preguei o que estava aqui para pregar, mas está pregado. A terceira fase, que também tem começo, mas não tem fim, é a fase da autonegação. Detalhe: Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não impõe a ninguém para segui-lo. Jesus não pratica nenhuma coerção para que alguém o siga. A palavra é bonita, mas significa impor, obrigar. Jesus diz: quem quiser vir após mim. Amém? Quem quiser está obrigando ou não? Quem quiser está obrigando ou não? Você não é obrigado, é quem quiser. Você quis? Você está aqui, né? Você quis? Você quis? Aleluia. Não responde aí. Você quis? Só meia dúzia respondeu. Vou perguntar até meia-noite. Se você não responder, já é 8 horas, até meia-noite. Vou que nem Paulo pregando para eu, com um cara de janela. De novo. Você aceitou? Sim. Então tá bom, porque agora vem o resto. Ele diz: quem quiser vir após mim, não obrigou. Você está obrigado aí? Não está não. Você veio obrigado, alguém falou: ó, vai hoje. Você falou: não, eu vou. Chegou aqui, você veio. Está sorrindo, está alegre. Benção pura. Porque não está obrigado, porque obrigado é doído. Aí ele diz: agora que você aceitou, vou contar uma coisa para ti. O pacote está fechado. E agora não dá para voltar atrás. Aí ele fala: agora que você aceitou, negue-se a si mesmo. Só vi um glória a Deus. Eu vou repetir. Agora que você aceitou, ele disse: negue-se a si mesmo. Aleluia. Pensa numa coisa difícil, é negar a si mesmo. E hoje as redes sociais estão fortalecendo, viu? Hoje tem as mulheres empoderadas. Eita! Mulheres empoderadas, cabeleireiras empoderadas, pedicures e manicures empoderadas, trabalhadoras empoderadas. Vou falar uma coisa para ti, minha irmã. Não quero te tirar desse pedestal. O único poder que tem é o Espírito Santo. Seu poder está nele. Você fala: o meu poder do Espírito Santo, então maravilha, o poder está ali nele. Tem homem empoderado, tem coisa nenhuma. O poder, nosso poder está em Deus, está no Espírito Santo. E aí tem os pregadores que dizem: você está aí, fique-se de pé, Deus federal, você vai ser cabeça, nunca mais será cauda. Na onde está isso aí? Negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É autonegação. Foi o que eu disse. Negar a si mesmo é eu renunciar ao meu próprio eu. Está ouvindo aí? Quem ouviu, dá glória a Deus. Dá mais um aí que eu poder beber água. Dá aí, para não ficar parado. Vai glorificando aí, vai. Renunciar a si mesmo. Sabe o que mais? É renunciar às coisas ilícitas. O que é isso? As coisas erradas. Tem que renunciar. É só isso? Não, as lícitas também. Algumas lícitas vai ter que renunciar. Quando? Quando você falar assim: eu quero isso, e Deus fala assim: não tenho isso para ti. Só vi um glória a Deus e um aleluia. Irmão, me ajuda a pregar. Está duro, mas dá glória a Deus que vai amolecendo. Até o coração do pregador amolece quando você dá glória a Deus. Só que não. Aleluia.
tem que renunciar às coisas ilícitas, às coisas erradas, mas algumas vezes vai ter que renunciar até às lícitas. Porque a hora que tu pedir, Deus fala assim, não vou te dar. Fala assim, por que não? Porque eu não quero te dar, porque não é para você. Paulo diz, nem tudo é lícito, ou não é lícito, mas nem tudo me convém. Algumas coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas lícitas, mas nem tudo me convém, que Paulo está falando. Tem coisas lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que é corretas, mas não é para mim. Deus não tem para mim. Por quê? Porque Ele não tem para você, Ele tem para outra pessoa, e não é para você. E se você insistir, Ele não vai dar, porque Deus não é como alguns pais, que são os pais bananas, que quando o filho pede chorar, ele vai lá e dá. Deus não é assim não, porque se não for para você, Ele não vai dar, e não adianta pedir. É só isso? Não, você tem que renunciar às suas vontades. Dá uma glória a Deus aí para me ajudar. Dá uma glória a Deus aí, Du. Tem que renunciar às suas vontades, as más vontades, aquelas vontades de beber, de adulterar, de usar droga, de roubar, de ser desonesto. Tem que renunciar? Tem. E as boas vontades? Algumas também. E eu vou provar na Bíblia. Davi recebeu uma palavra do profeta: vai, arrecada dinheiro do povo e constrói o templo. Eita, Davi fica feliz. Não fica? Fala, é comigo mesmo. E Deus manda, volta lá e diz a ele que ele não vai construir nada, porque a mão dele está suja de sangue. Fala para ele levantar todos os recursos, e quem vai construir é o seu filho Salomão. Agora eu pergunto para você, construir o templo era uma boa ou uma má vontade? Boa ou má? Deus permitiu Davi construir ou não? Então tem vontade que é boa, que Deus não vai me deixar? É. Sabe por quê? Porque não é da vontade dele. Só vai acontecer na minha e na tua vida a vontade de Deus, e é bom que seja assim. Às vezes você tem uma boa vontade, mas Deus fala, não, não é para ti. Então o que vai acontecer? Vai se cumprir a vontade de Deus na minha e na tua vida. E sabe o que você faz quando Deus fala não? Dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não conhece o que vai acontecer daqui 5 segundos, mas Ele sabe o que vai acontecer daqui milhares de anos. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para ti. Ele sabe que algumas coisas, se Ele te dá, você desvia, você sai, você abandona, você apostata. Por isso que Ele não te dá, Ele segura. E os desejos também. Tem que renunciar aos maus desejos e os bons desejos também. Por quê? Você tem que fazer o desejo de Deus, para agradar a Deus. E para encerrar a explicação do negar-se a si mesmo, significa renunciar ao meu próprio eu. Sabe o que isso quer dizer? Olhe bem para mim aqui. Que o meu eu, desde Adão, ele foi degenerado pelo pecado. Romanos 3:23 diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, caíram a glória de Deus, perderam a glória de Deus. Nós somos pecadores. Então o meu eu não presta. O meu eu é carnal e fica lutando contra o Espírito, porque é uma luta dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Por isso que todo dia, e o que eu disse? Que essas fases do discipulado, ela começa e nunca acaba. Por quê? Porque amanhã você vai ter que levantar e dizer assim: eu preciso negar a mim mesmo. Porque o dia que você levantar e você não negar a si mesmo, você peca contra Deus. E sabe qual é o problema de pecar contra Deus? É que se você não reconhecer, não se arrepender, você não alcança a misericórdia. Porque a Bíblia diz que a misericórdia vem para aquele que faz o quê? Ou não ouvi? Aquele que confessa e abandona, se arrepende do pecado. Eu preciso confessar, me arrepender e abandonar. Irmãos, olhe bem aqui para mim, que hoje eu estou pregador hoje. Aleluia. Recebe aí a pregação aí. Quem se desvia, não desvia da noite para o dia não.
começa com uma desobediência qualquer na palavra, não se corrige, não reconhece, não se arrepende, não abandona, e vem outro pecado. O livro de Salmo diz que um abismo atrai outro abismo. Um pecado vem, o outro vem e acumula, vem um outro e acumula, e a pessoa está como um zumbi. Quem sabe que é zumbi? Levanta a mão aí. O que é um zumbi? É um morto-vivo. Está na igreja, está aqui, canta, ora, vem, coopera, ri, da parte do Senhor. Está desviadinho da Silva. Já viu isso aí? E começa, e é uma semana, é duas, não confessa, não se arrepende, daqui a pouco sai. Sabe, cadê a pessoa? Saiu. E nós vamos atrás. Só que tem uns que não querem voltar. Sabe qual é a deixa para a gente parar de ficar indo atrás de uma pessoa que está desviado? Aí ele fala assim: eu não quero. Aí você... Que foi assim com o jovem rico. Lembra? Jesus falou para ele, pregou para ele: vende tudo que tens e siga-me. O que ele fez? Deu as costas e foi embora. Ele disse não. Não disse com a boca, mas disse com as ações. E tem crente que faz a mesma coisa. Não diz com a boca, mas diz com ações. E quando a gente visita, a gente fala, a gente prega, o que a pessoa faz? Não vem para a igreja. E ainda diz: eu estou mal comigo mesmo. Não é com ninguém, é comigo mesmo. É com você mesmo, porque não negou o próprio eu. Porque se negasse o próprio eu estaria aqui. Aleluia. Porque tem que renunciar ao próprio eu. O meu eu, o seu eu não vale um tostão furado. Porque foi concebido em iniquidade e em pecado formou a tua mãe. O meu eu é carnal, não vale nada. Por isso que eu tenho que renunciar e matar ele todo dia. Tem que matar o meu eu. Aleluia. Porque ou fica uma natureza viva ou fica duas. Ou o espírito vence ou a carne vence. Abre a sua Bíblia comigo aí, eu já vou encerrar. Pode só para nós, só fazer de conta que nós estamos acabando, né? Faz de conta que nós estamos acabando. Fez de conta aí? Leia aí, procura. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar primeiro, que vai que eu falo para você procurar e não é, né? Fica feio, né? 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Negar o próprio eu, colocar o seu eu à escravidão do Espírito. Quem manda na tua vida é o Espírito de Deus. Você entendeu? Quem manda, quem controla, quem coordena, quem comanda, quem dirige é o Espírito de Deus. Porque quando não for, se for você está na roça. Porque a tua natureza é de pecado, porque você perdeu a glória de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 6,23: e o salário do pecado é a morte. Ainda bem que o versículo não acaba aí, né? Só que tem que tomar na sua cruz. Eita, você aguenta falar de tomar a cruz aí? Aguenta? Quem aguenta, levanta a mão. Vou falar de tomar a cruz, é rapidinho, eu vou acabar. Negar a si mesmo e depois tomar a cruz. A cruz era um instrumento de martírio, de morte. Era muito famoso no meio dos judeus. Por quê? Eles assistiam centenas de crucificações. Quando Jesus diz: toma a tua cruz, Ele está falando que vai haver sofrimento, vai haver dor e vai haver morte no caminho. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Sabe que conclusão que eu cheguei? Vê se você concorda comigo. Sem Jesus tem sofrimento? Tem ou não tem? Sem Jesus tem dor? Sem Jesus tem morte? Qual a diferença?
é que com Jesus você tem o Consolador chamado Espírito Santo. Com Jesus você tem o refrigério chamado Espírito Santo. E a diferença é que você sofre aqui para ter a vida eterna. Por isso que Jesus falou, e Ele mostra o paradoxo do discipulado. Por quê? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida por amor do meu nome vai encontrar. É o paradoxo do discipulado. O que é paradoxo? Parece duas coisas opostas, mas elas estão absolutamente em sintonia. Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui na terra, vai ganhar aqui, vai trabalhar aqui, vai ficar rico aqui, ganhou aqui, vai ficar por aqui também, e vai perder o que? A vida eterna. Mas aquele que gastar a sua vida aqui, que pregar o reino de Deus, que pregar a palavra, que se esforçar, que se gastar pelo reino, pode até perder a vida aqui, mas vai encontrar a vida lá na eternidade. E este é o paradoxo do discipulado, que ganhar é perder, e perder é ganhar. Se você quiser ganhar aqui, vai tudo ficar aqui, você vai perder a vida eterna. Existem dois termos na Bíblia que dizem o destino do homem e da mulher. Um deles fala da vida eterna, o outro da morte eterna. Em Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurados sois aqueles que participarem da primeira ressurreição, porque não experimentarão a segunda morte. O que é a segunda morte? É que a pessoa já morreu, está morta. E o que é participar da primeira ressurreição? É a ressurreição dos salvos. A primeira ressurreição é a ressurreição de todos os salvos, porque a segunda é dos ímpios. Por isso ele diz: bem-aventurado todo aquele que participar da primeira ressurreição, porque esse vai estar com Cristo. Mas aquele que não participar da primeira ressurreição, ele vai na segunda, e vai ter a segunda morte. E esta morte, depois da morte física, que morte não é extinção, morte é separação, a pessoa estará separadamente, eternamente separado de Deus, por toda a eternidade, e vai descer para o lago de fogo e enxofre. Então nós temos escolha: ou nós negamos a si mesmo, tomamos nossa cruz e seguimos a Jesus, ou o nosso destino é a segunda morte. Você pode até perder a sua vida aqui, mas você vai encontrá-la no céu com Cristo Jesus. Mas se você quiser ganhar aqui, você vai perder a vida eterna e vai adquirir a morte eterna, a segunda morte, que é definitiva. Fique de pé, para parecer que acabou. Agora acabou mesmo.